na nossa reunião de hoje, né? Mais uma vez eu agradeço aí as palavras do Fernando, em nome de toda a equipe, e eu vou dar o start. Nós, a partir desse momento, estamos gravando a reunião, até porque essa é uma das normativas, né? Nós gravamos todas as reuniões para que no futuro aí, se houver necessidade, a gente possa disponibilizar e daqui a 3, 4 dias, eu acho que terça ou quarta da semana que vem, ela já estará no site. Bom, João Marcelo, por gentileza, poderia nos apresentar os números aí do que nós temos, já que 2 semanas aí a gente não se encontrou, né? Não tivemos esse encontro, mas houve aí outras discussões. O João também internamente participou de outras discussões e hoje nós podemos aí apresentar um novo painel aí para a nossa sociedade. João, está contigo a palavra. Obrigado. Muito obrigado, secretário César. Boa tarde a todos aí, os que eu não tinha dito antes, Ensinato entrou um pouquinho depois. Tudo bom? Já vou passar direto para a apresentação, ela vai ser breve, acho que a gente tem conseguido agora, já tem uma dinâmica aí bem estabelecida, ser sucintos aí indo direto para o que interessa a todos. Deixa eu só achar aqui a compartilhamento da tela, que eu estou no computador um pouquinho diferente hoje. Tá. Deve estar aparecendo na tela de vocês agora a nossa apresentação. Como sempre, eu começo do meio, vou retroceder. Dia 1º de abril, nossa análise situacional aqui do Comui, indo naquela nossa metodologia, né, de ver as testagens e casos confirmados, seguido de leitos, enfermaria, UTI, e finalizar com os óbitos. Essa aqui é um pedaço, né, do nosso boletim epidemiológico, publicado pela Vigilância do Município, toda quarta-feira. Então, se vocês olharem o QR Code aqui, ou na apresentação depois gravada, ou colocarem esse endereço abaixo ali no navegador de vocês, cai direto no boletim da semana, assim como das semanas anteriores, né? Então, nessa imagem que é consolidada toda quarta-feira, a gente vê para cada coluna o número de casos confirmados de Covid naquela semana, na semana consolidada, na semana epidemiológica, né? O que, até para os que são novos na reunião ali, né, é sempre interessante destacar é como essa última variante aí que assolou a cidade foi intensa do ponto de vista de rapidez com que se dispersou, com que teve novos casos, também a rapidez com que decaiu, mas um detalhe que eu chamaria a atenção de vocês, que vai ser importante ali para nossas conclusões finais ali, para poder passar para a discussão, é essa desaceleração do final, que ela é esperada, né? Aconteceu em todas as outras períodos de maior circulação viral, o vírus desacelera na descida, só que esse patamar que a gente está de casos novos confirmados por semana, que é um proxy, né, um substitutivo aí de saber quanto de vírus tem circulando pela comunidade, ele é de fato um pouco maior do que nós tínhamos nas 2 últimas semanas de dezembro, certo? Então, dezembro de 2021, agora a gente está ainda num valor um pouco mais alto de casos novos confirmados toda semana. Mais tarde a gente volta nessa informação. Quando a gente vê para leitos de enfermaria, a situação é bem diferente, né? Por que ela é tão diferente? Só para lembrar, na parte de cima da figura, né? Esses são os painéis que a gente tem monitorado várias vezes por dia, desde há muito tempo, né? Da pandemia. Na parte de cima, a gente tem o número de solicitações novas de leitos de enfermaria no Sistema Único da Cidade, no SUS, por dia. Então, quando a gente vê aqui num dos eixos 270, 280, até 300 casos por dia, são novos casos de solicitação de internação hospitalar, ou dos pronto-atendimentos, ou de hospitais do interior, que a nossa regulação recebe diariamente. Em azul, a ponta vermelha é somente os casos de síndrome gripal, porque nem sempre esses casos já estão confirmados como Covid, pode ser um sintoma respiratório mais inespecífico, mas a gente trata como se Covid fosse até o momento de ter o diagnóstico confirmado. Mais tarde, o que a gente vai olhar adiante e o que a gente olhou antes dos casos confirmados são confirmados Covid. Aí não tem mistura entre outros quadros de síndrome respiratória. Mas na hora de determinar se o paciente precisa de hospital,
né? Às vezes a gente não teve ainda o resultado do teste. Hoje, com o teste do antígeno, isso acontece muito menos. Mas voltando ao que interessa, né? Esse patamar que está em pouco mais de um paciente de média móvel de leito de enfermaria adulto, que a gente está tendo na última semana, em um patamar quase tão baixo nas últimas várias semanas, a gente não teve em nenhum momento da pandemia. Então, imagem que eu mostrei antes é só o recortezinho de 120 dias, né? Então, a partir de janeiro deste ano. Quando a gente olha quase 800 dias de série histórica, aqui eu trouxe de novo essa imagem, que eu acho que ela mostra bem assim o tamanho do desafio que se teve, né? Principalmente nesse período onde a gente atingiu um recorde diário, que, se eu não me engano, foi de 121, foi mais de 120 com certeza, casos solicitados de internação hospitalar por síndrome gripal num único dia, né? 120 novos casos em um único dia. A média móvel dessa semana era 103, para vocês terem uma ideia, né? Foram alguns dias assim. Essa última, digamos assim, chegada da Ômicron, essa última pressão do sistema em janeiro, principalmente fevereiro desse ano, ela não chegou perto, né, daquele outro desafio anterior. Mas especificamente o que eu queria chamar a atenção é que esse valor que a gente está com uma média de pouco mais de um caso por dia de leito de enfermaria, nós não o tínhamos desde 19 de março de 2020. 2020, o primeiro ano da pandemia. Então, a gente vem nas últimas semanas com um valor de solicitação de leitos para internação hospitalar por conta de síndrome gripal menor dos últimos, de todo o período da pandemia, para resumir, certo? Isso, obviamente, né, a gente vê não só com alegria, mas como um forte indício de como o sistema está mais estabilizado agora, como a situação é melhor do que já foi em qualquer outro momento, sob esse aspecto da internação hospitalar. Né? Vejam que é um contraponto com aquilo que eu falei antes, que a gente não estava ainda com um número tão baixo de casos confirmados. Esse aqui é o dashboard do Estado. Eu gosto de trazer ele para discussão porque ele junta alguns municípios da região metropolitana e como nós somos, né, um grande aglomerado urbano, é interessante olhar isso também. A grande maioria dos leitos é Porto Alegre. Aqui não tem municípios de grande porte de leitos hospitalares, como Canoas ou Novo Hamburgo, mas tem Guaíba, tem Eldorado, tem Viamão, né, que pesam um pouquinho. Porto Alegre é o maior número de leitos hospitalares, sem dúvida. Em azul marinho são os casos confirmados, em verde os casos ainda suspeitos, internados. A gente tem transmissão dentro do hospital, né? Isso pode acontecer também. O paciente baixar por um outro motivo, faz suspeita, testa e é Covid. Mas o que a gente vê aqui é, primeiro, uma redução, os casos estão em menor quantidade, não chegaram ainda a estar em tão pouca quantidade quanto já se teve no final do ano passado, mas essa redução vem vindo. Talvez, quando a gente olha a magnitude das variações dos últimos dias e quando a gente olha o próprio gráfico aqui, ela está tendendo a um patamar, né? Não está mais caindo definitivamente com a velocidade com que vinha caindo até então. Então, esse patamar, que não é patamar aumento, está sendo ainda baixa, mas um patamar é uma coisa que a gente precisa levar em consideração para raciocinar os próximos momentos. Quando a gente olha leitos de UTI, vejam, o raciocínio é o mesmo da outra figura, só que aqui são exclusivamente pacientes, novas solicitações de internação em UTI adulto. A gente tem cerca de 30, 20, 25 casos novos todos os dias. A participação de síndrome gripal em vermelho, ela é bem menor do que as outras necessidades. E quando a gente olha na parte de baixo do gráfico somente as internações por síndrome gripal que precisaram leito de UTI, a gente passou uma semana, literalmente, sem ter caso nenhum novo precisando, na rede de Porto Alegre, internação em leito de UTI, a partir da central de leitos. Pode ter chegado um paciente na emergência hospitalar e precisou leito de UTI, mas a gente usa isso como um termômetro da cidade, porque quando a cidade está repleta, esse paciente aparece nos pronto-atendimentos, aparece num hospital de menor complexidade, tem que ser levado para um hospital de maior complexidade. Pode ter tido, obviamente, internações novas em UTI por Covid, mas
não houve necessidade de reajuste interhospitalar ou pronto atendimento para o hospital. Isso que eu quero dizer para vocês. Ontem, literalmente ontem, a gente teve um caso. Então, depois de uma semana, 7 dias sem caso nenhum, ontem teve um. Né? Obviamente, um ou nenhum, a gente está girando aí num patamar muito, muito baixo. Mesmo gráfico do Estado, só que agora exclusivamente no recorte de leitos clínicos e UTI, esse patamar é mais ou menos o mesmo. Aqui em UTI, né, a gente reduziu, tá sim num nível já bem próximo do que estava em dezembro, no início de janeiro deste ano, né, dezembro último, janeiro deste ano, mas está tendendo a cair com menor velocidade, como se a gente tivesse chegando no tal patamar. Aquele gráfico também, quem né, o Fernando, o Juarez, que participam há tanto tempo, né, desde todas as reuniões aí, são bem acostumados de ver. Esse gráfico, diferente dos anteriores, ele reflete todos os pacientes internados em UTI de Porto Alegre, inclusive hospitais privados, Moinhos, Mãe de Deus, Divina, estão listados aqui. Então, o total de pacientes internados a cada dia nessa série histórica de 2 anos. A gente está num patamar mais baixo, não atingimos o nadir ainda, mas o que a gente vê nessa progressão, né, simbolizada aqui pelo descolamento, como eu chamo, da linha de tendência vermelha do que tem sido a marcação diária, é como se a gente estivesse tendendo a uma horizontalização. Então, isso é um indício que a gente está reduzindo em menor velocidade, embora ainda reduzindo. Já partindo para a parte final, né, nos óbitos também é uma informação do nosso boletim epidemiológico. Infelizmente, eu não consegui consertar isso em tempo, mas a gente tem uma dificuldadezinha de leitura aqui, a gente já está com, o número está sobreposto, né? Mas a gente já está agora em março, mês consolidado. Esse aqui ainda não é o mês consolidado, porque o gráfico foi gerado no dia 30, na quarta-feira, mas quase. A gente já vê em março um número de óbitos bastante menor do que teve em fevereiro, que por sua vez era maior do que janeiro, e olhem proporcionalmente, né, a discrepância desse mês de fevereiro de 2020 para o que foi nosso pior período da pandemia, né? Quando a gente teve no mês um número de óbitos várias vezes maior do que foi esse último fevereiro-março. Isso aqui também está disponível, o boletim na íntegra, com comentários, dados, os números abertos ali. É só acessar o site da Secretaria, está prontamente disponível. Então, o que me parece, né, a minha interpretação, o que dá para a gente esperar, né? Nós seguimos em descenso do número de novos casos confirmados, casos ambulatoriais, casos que testam na farmácia, que testam o pronto atendimento, que não precisam internar no hospital, que não precisam internar na UTI. O número de casos confirmados por semana está caindo, mas ainda não está tão baixo quanto foi nas últimas 2 semanas de dezembro, certo? Obviamente, a gente teve em 2022 a entrada de uma cepa nova. Eu botei aqui dezembro de 22, mas é de dezembro de 21, né? Então, o efeito da cepa nova ainda não atenuou a ponto da gente estar com o número de casos novos inferior ao que estava em dezembro. Os pronto atendimentos, as unidades básicas de saúde estão com bastante redução de busca de pacientes espontânea, né, por queixas respiratórias. Isso é ótimo, né? Motivou vários reajustes aí da rede, adequações para essa menor demanda. A gente vê redução em leitos de enfermaria e UTI, tanto de hospitais públicos quanto privados, mas na última semana, talvez nas últimas 2 semanas, a gente está vendo uma certa estabilização desse patamar. Reforço, não é aumento, mas parou aquela velocidade de queda com que a gente vinha vindo. A gente está como que entrando em equilíbrio entre casos novos que chegam, casos que melhoraram ou, infelizmente, no caso da UTI, foram a óbito, cada vez menos. A entrada e saída está tendendo ao equilíbrio, por isso o patamar está parecendo um pouco mais estável. Deve baixar mais do que está ainda, mas a gente percebe essa desaceleração. De novo, também nas novas solicitações, o paciente que não está no hospital, mas que precisa acessar a rede hospitalar, a gente está num patamar muito baixo, tão baixo quanto era no início de março de 2020, porém, parece ter parado de reduzir, até porque não tinha mesmo muito mais como reduzir. Está um número pequeno e constante, certo? Em termos de apresentação, era isso.
acho que eu parei de compartilhar a tela com vocês. Acho que a leitura geral dos dados, se houvesse que fazer um resumo, estamos num momento excelente da pandemia. A circulação viral do Covid, que não está influenciando, né, não está sendo pesada para a rede hospitalar. A gente vai manter essa atenção diária sobre esses dados e percebe com antecedência, antes de ter estouro de ocupação hospitalar ou coisa parecida, mudança nesse padrão, mudança através das novas solicitações, de mais casos confirmados, elevação dos números que até então estão em descenso. O que eu acho que é interessante, assim, como sociedade, a gente refletir, é que a circulação viral ainda, a gente avançou na questão de algumas liberações, máscara, ambiente aberto, ambiente fechado, isso tudo está ok, os números estão sendo monitorados. Mas, secretário César, como eu falei há algumas reuniões atrás, acho que isso é importante refrisar, eu não imagino, eu não vejo, olhando esses números, que o sistema hospitalar, a saturação do sistema hospitalar, vai ser um critério no futuro hipotético, né, como hipótese, da gente retomar medidas, né? Porque isso não vai acontecer no futuro de curto e médio prazo, salvo uma exceção. Então, se houver mais casos, se mais gente ficar afastada do trabalho, se tiver mais casos confirmados diários, nós vamos analisar isso conjuntamente, mas não vai ser na rede hospitalar, que eu acho que deixou cicatrizes, né, em todo mundo, né? Eu certamente, o Fossari, todos nós, no mínimo pela televisão, vimos assim, o sistema hospitalar sofreu uma pressão desmedida em todo o mundo, no Brasil também. Porto Alegre, né? Acho que até atendeu com galhardia aí o que foi necessário fazer para porto-alegrenses e para o interior do estado, mas eu não vejo esse saturação da rede hospitalar como algo que vai estar no nosso horizonte. Nós vamos ter informações anteriores para discutir e ponderar o que fazer. Fico, como sempre, à disposição para perguntas. Tá. João, deixa eu lhe fazer, assim, ó, eu caí há pouco aí, o meu computador aqui reinicializou, eu passei para o telefone. Eu estou no outro computador que eu tenho na mesa, eu estava olhando aqui os casos confirmados por 100 mil habitantes, né, no Rio Grande do Sul, lá no dashboard do estado, e estava verificando que tem uma cidade, lá uma região que permanece constante, que é a Cachoeira, uma outra região que é Pelotas, que está um acréscimo de 8%, e todas as demais regiões aqui tem uma variação de 10% tem regiões até 50% de diminuição de casos, né, em relação a isso, que é algo muito diferente de duas, 3 semanas atrás, né? Exato. E isso é uma parte que eu disse, sem dúvida a gente está reduzindo ainda a circulação viral. Isso é extensível ao Estado. O que acontece é que essa redução, claro, é uma coisa, é uma ressalva que a gente tem que fazer, mas ela é passível de entendimento, né? Ela não parece haver menos circulação viral do que havia em dezembro. E depois de dezembro a gente teve preocupações. Concorda, secretário? Então, assim, essa é a ressalva. Assim, em dezembro, parece que a gente já esteve em condições melhores. Qual é a diferença? Que eu acho que sem querer ser profeta do acontecido, o divisor de águas, né? Entrou uma cepa nova de outro perfil, altíssima infecciosidade. Apesar das medidas que se tinha, ela circulou mais. Me parece que a situação para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre, com o percentual de população vacinada que se tem, com a situação epidemiológica que se tem, a situação é tranquila, exceto se surgir alguma novidade no mundo em termos de cepa que fuja da resposta à vacina, né? Isso vai ser um problema, mas não há até o momento uma notícia clara sobre isso. Acho que todo mundo está acompanhando aí, né, as questões da China ali. É difícil de ter todas as informações, né? Eles têm cidades muito grandes, né? 15 milhões de habitantes, 17 milhões de habitantes. Algumas entraram em uma situação de anormalidade, sem dúvida. Se isso é uma cepa nova, genotipicamente identificada, e vai furar esquemas vacinais, pelo menos, eu não consegui essa informação com clareza até o momento. A gente vai enxergar isso no horizonte, mas nos outros países, se for o caso, antes, eu acredito. Mas afora isso, o nosso cenário seria promissor.
afora essa possibilidade de alguma cepa que fure a cobertura que a vacina deu, ou as vacinas deram. Excelente nesse ponto. Bom, prezados, algum questionamento ao João Marcelo? Vocês tenham? Só gostaria, secretário César, de manifestar, não sou só tesoureiro, sou médico e trabalhava até 2 semanas na maior emergência do sul do Brasil, com o Hospital Conceição, e nós éramos referências de Covid. Agora eu estou na direção do Hospital Cristo Redentor. E ali dava para ver, estou falando então agora em relação à emergência do Hospital Nacional da Conceição, tivemos, como falou o doutor Marcelo, uma pressão muito grande no ano passado, retrasado, tivemos que modificar a área física da emergência do Conceição, passando uma área bem maior para acolher os pacientes que ali chegavam, paciente extremamente complicado, paciente de ventilação mecânica, UTI lotada, tivemos que transformar a emergência quase como numa UTI para salvar vidas, aguardando leitos adequados e, contudo, fizemos um trabalho, tenho certeza, maravilhoso para a cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, e aí eu vou ao encontro do doutor Marcelo estava falando, nós temos só um suspeito de Covid na emergência do Conceição. Então, o senhor vê o quanto evoluiu com a vacinação, foi extremamente importante, com a conscientização do nosso povo, foi extremamente importante. E agora vamos ver essas medidas de liberação em relação à máscara. Agora eu falo como médico, não falo nem como representante do Conselho Regional de Medicina, nem nada. Eu acho que a máscara é um avanço. Nós que tratamos, eu lembro que todos os meses eu tinha uma virose, eu tinha adenovírus, rinovírus e outras viroses. O adenovírus mesmo, há 5 anos atrás, me causou uma pericardite, quando era um pericárdico. Então não é o Covid só, as viroses outras podem. Influenza matou e mata muita gente que tem comorbidade. Isso aí nós temos que levar em conta. E algumas medidas que ele trabalha na frente, que tem esse contato direto, realmente é importante continuar se prevenindo, já que também previne outras doenças que podem, através do ar, transmitir, né? Então, só quero ir ao encontro do que o doutor João Marcelo falou agora, com todo o conhecimento dele, que eu admiro muito o trabalho dele, mas é isso aí. O Hospital Nacional da Conceição, a referência de Covid do estado do Rio Grande do Sul, ele realmente só tem um paciente nesse momento na emergência com suspeita de, sem confirmação. Então, é isso aí. Eu acho que nós estamos avançando, doutor João Marcelo, mas eu acho que a prevenção e os cuidados têm que ser ressaltados, porque tu não sabe, como tu falaste há pouco, essas variáveis, você sabe que o vírus, eles têm variações muito grandes, né? Só esses vírus, adenovírus, qualquer um deles tem cepas antigenicamente diferentes. E essas variações que muitas vezes a ciência se perde quando aparece uma. Ainda bem que a Omicron, ela tem mais ela afeta mais vias aéreas superiores, enquanto que a ômega e outras afetava mais pulmão. Então, quando vejo, ele já saturava, o paciente aqui para UTI, ventilação mecânica, complicava com outras infecções em função da ventilação mecânica e via o paciente a óbito, principalmente aqueles com comorbidade maior. É isso aí, eu só queria dar o meu relato e obrigado, secretário. Obrigado, Para complementar, Fossati. Fossari. Opa. Só um complemento bem rápido, secretário César. Eu e o Fossari, a gente atuava nas pontas, né? Ele na emergência, eu na UTI, muitos anos, né? Muitos anos. E acho que é muito interessante essa lembrança, né? Porque para quem não é do ramo, o Conceição geralmente tinha 59 leitos de UTI, chegou a ter 75 no período da pandemia, evolução normal. Só que nesse pior momento que a gente viu nos gráficos ali, que gráficos são gráficos, né? São figurinhas na tela, chegou a ter, eu me lembro bem disso, né? A gente estava acompanhando dia a dia 40 pacientes em ventilação mecânica na emergência, além dos 75 leitos de UTI do hospital. Então, para quem, né, como todos nós, trabalha com público, com volume, com dimensionamento de RH, a resposta que se deu, estou falando de um único hospital, poderiam ser muitos, mas o Conceição a gente conhece bem, foi uma coisa realmente hercúlea. Então, esse momento, do ponto de vista hospitalar, a gente acha ele bastante tranquilo, né? Obviamente, isso é bastante gratificante. Vou lembrar, né, Fossari, infelizmente estou forçado a fazer isso, que essa semana que vem, aliás, vai ter um culto, né, lá no Conceição, na Capela Ecumênica, para lembrar os colegas nossos falecidos, né? Infelizmente,
tivemos perdas nesse período. Infelizmente, adquirido durante o seu trabalho, né? Realmente bastante merecedor essa lembrança. Acompanhei o Major Marcelo, desculpe agora o nosso desabafo em público, muitos colegas nossos com a intenção e a vontade, entubando o paciente no andar, paciente que contaminado, que no momento vai passar o tubo, muitas vezes há um reflexo grande, recebe toda aquela pressão em cima, mas destemidos foram lá e fizeram o seu serviço. Então, de parabéns, e fico orgulhoso, colegas, pessoas assim, com esse nível de dedicação a essa população. Realmente, Marcelo, boa lembrança. Obrigado, Fossari. Eu acho que sempre é importante, né? E nós estamos aqui num grupo diferenciado que discutiu, compartilhou experiências, aprendeu, né? Durante a pandemia. E esses registros aí são sempre importantes, né? Porque estamos aprendendo ainda, né? Ainda agora, pós-pandemia, nós vamos começar ou já reexaminar números, examinar todos os procedimentos para que, né, se em uma eventualidade futura aí tenhamos algo parecido, a gente já possa ter uma outra leitura, né, e ações, que nem diz o João, aí, sempre mais rápidas da parte do poder público, né, e seus parceiros, né? O Conceição é um hospital público, mas é um grande parceiro e foi um grande parceiro na pandemia de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, de uma forma geral. Então, sempre, João sabe, nós registramos aqui nosso apreço, né, por todas as equipes médicas, enfermeiros, assistência social, que foi linha de frente na pandemia, independente de lá no início, sem vacina, né, Fossari e João, né, independente disso, e foram fundamentais para que nós, né, pudéssemos aí suplantar esse período tão difícil. Mais algum questionamento, amigos? Bom, Cincinato, tu que é de um grande parceiro, não estava aí, grande parceiro da cidade, que tem aí para nos dizer, neste momento aí que estamos voltando aí para uma normalidade, né, 2019. Parafraseando o que o João Marcelo falou, né, que ele falou muito bem, a gente não enxerga no horizonte nada que possa nos assustar em termos de redução de leito, assim, que nós não tenhamos condição de atender se, porventura, se mantiver os níveis atuais, né? Só para te dar um exemplo, aqui no hospital faz 2 semanas que nós não temos nenhuma gestante Covid. E normalmente, assim, quando voltou ao pico da Ômicron, nós tínhamos uma média de 2, 3 por dia, né? E isso leva a crer que os níveis realmente da pandemia se estabilizaram. Não vejo no horizonte, não consigo enxergar uma nova explosão, a não ser que se porventura surja uma nova variante, né? Que não seja sensível ao esquema vacinal atual. Que bom. Bom, eu fico muito feliz com esses relatos do Fossari, do João, do Cincinato, porque isso é um resultado, né? Estamos, de uma forma geral, aí, parece que caminhando para um outro status, né? De abandonar esse status de pandemia, né? Mas, Fossari, sempre defendemos aqui todos os cuidados, tá? Eu acho que isso é uma questão que é importante. O Rovinski, muitas vezes aqui conosco, sempre lembrava que é assim, ó, dependente de ultrapassarmos, né, este momento, é importante alguns cuidados, né? A prevenção aí, o álcool 70%, para aqueles casos muito específicos, né? Nós temos aí, nós vamos ter que entender da permanência do uso da máscara, né? Por imunossuprimidos, né? Toda uma situação e fazermos com que a sociedade encare isso com naturalidade, né? Isso acho que é o principal, né? Que a sociedade possa perceber que essa naturalidade no agir das pessoas, né? Por isso, quando Porto Alegre, num primeiro momento, liberou as máscaras em locais abertos, né, nós falávamos, e depois nos demais locais, da faculdade
né, para que aqueles que entendessem e ainda entendem da necessidade do uso do máscara, e daqueles que a própria, né, a ciência recomenda que use, se sintam à vontade para que usem esse instrumento da máscara. Né? E também que nós tenhamos aí a questão da vacinação num número bem mais abrangente, né? Porque ainda temos agora, nos nossos números, segunda dose, terceira dose, aí, necessidade de complementação do esquema vacinal. Né? E eu acho que isso é fundamental, insistir nessa tecla, né? Para que a gente permaneça nesse estado, né, de tranquilidade que estamos caminhando no presente momento. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu queria agradecer o trabalho do João Marcelo, do Fernando, de toda a Secretaria de Saúde, mas principalmente assim, o cuidado dos dados, né, que o João Marcelo traz, as campanhas de vacinação que foram excelentes. Acho que a gente precisa realmente, como o senhor disse, secretário, continuar nessa campanha educativa, porque esses resultados são muito bons e a gente quer manter a vitória, né, conservar a vitória, não queremos abandonar o jogo. Então, continuar com essa campanha educativa, de que principalmente de respeito, né, de que as pessoas que precisam usar máscara não sejam encaradas como pessoas estranhas, porque também está acontecendo um pouco dessa polarização. Acho que o Dr. Fossari colocou muito bem que algumas situações talvez a gente vá usar máscara para sempre. Eu atender no ambulatório lotado no inverno, talvez acho que eu vá sempre usar máscara, né? Então, são legados da pandemia, assim como lá na influenza a gente também teve alguns legados de aprendizado, a ventilação dos ambientes. A gente fica muito feliz com os resultados, a gente vê que foi resultado de um trabalho muito sério. E acho importante comunicar bem para a população de que, apesar de que está todo mundo cansado, alguns cuidados nós aprendemos que devem ser mantidos. Então, Eu só parabéns. gostaria, secretário, também de salientar a bom trabalho do secretário de Saúde, Mauro Esparta de Souza. Com a sua equipe toda, olha, o Mauro eu conheço há algum tempo, e não é por ser meu amigo. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele estava lá batalhando. Na hora que pegou a secretaria, o filho dele com Covid, a mulher com Covid, ele passava as noites ali, saía às 6, 7 horas para o trabalho dele, foi incansável. E foi através dele, sua equipe, que nós conseguimos controlar. Foi uma das capitais que mais conseguiu ter, embora com muita dificuldade, a gestão do Covid na mão. Eu quero parabenizar, porque eu acompanhei o dia a dia. E voltando ao que a doutora Lucy falou, realmente eu não sou quem para discriminar ninguém, mas tu atende ambulatório, atende emergência, Lucy, sabe, existem pessoas que não fazem por mal, eu não quero discriminar, eu entendo perfeitamente. Mas para eles, muitas vezes, quando chegam a consultar com a gente, assim, eles chegam que fazem assim, eles querem que a gente entenda que eles estão com tosse. Eles tossem na cara da gente, fazem aquela tossida, vem toda aquela pressão. Então, muitas vezes, se ele está com qualquer virose, aquilo vem, tu vai te contaminar, não tem como não te contaminar. Então, sabe que há muito tempo, no PAN 3, eu trabalhava, sou da Secretaria Municipal de Saúde, aposentado agora, tinha um colega meu que sempre usava máscara. Eu considerava como está considerando. Esse cara, que é isso, rapaz? Isso é discriminação contra a população. Hoje em dia, eu dou toda a razão para ele. Ele nunca tinha estado mal durante o inverno. E eu, todos os invernos, tinha. Era tosse, era isso, era aquilo. Então, são coisas da vida que a gente vai aprendendo, né? Secretário Sérgio, por favor. Obrigado, Fossari. Doutora Lúcia, eu estou no telefone, então não tenho a visão completa das pessoas presentes e aqui também registro o empenho, a dedicação que a senhora, né, e toda a universidade tiveram. Também foi a universidade foi uma grande parceira de Porto Alegre, né, e nós só temos agradecimentos aí. Testagem, drive-thru, vacinação. Exato. Assim, ó, parceria de primeira linha, né? E uma parceria, né, João, de hoje para amanhã, né? Às vezes que se precisou, estavam sempre dispostos, sempre a universidade ali estabeleceu essa relação que foi importantíssimo para nós e para toda. Eu falo Porto Alegre, mas estendo a todo o Rio Grande do Sul, né? Porque Porto Alegre é o centro, né? A capital aí dos gaúchos, e isso aí, e essa ação
da universidade foi fundamental, né? E todos os parceiros, o Vila Nova, né? A Conceição, todos esses Santa Casa aí que tiveram também, todos esses parceiros aí foram fundamental. Tá? Que esse secretário também, João, esse Estamos sempre à disposição. Esperamos que não precise assim mais do dia para a noite, mas a gente está sempre à disposição. Mas me corrija se eu estiver errado, Lúcia. Vocês já estão na campanha da dengue também, né? Sim, já estamos. E várias outras ações, a KPV também. Mas eu quero dizer que a gente brinca que a UFSPA tem Porto Alegre no nome, e realmente a cidade pode contar com a gente, está na nossa missão, né? Promover a saúde na cidade. Eu vou dizer, doutora Lúcia, que nem sempre é uma grande referência, porque quando eu fiz vestibular para testar, né, isso fazem 30 e tantos anos, eu fiz no prédio, o antigo prédio inacabado da universidade, né, que demorou anos e anos até se transformar, né, ser totalmente recuperado e hoje ser essa, né, mais uma vez, uma referência, né, toda aqui para a nossa comunidade. Bom, pessoal, temos algum participante que queira fazer algum outro registro neste momento? Estamos nos encaminhando para o encerramento, né? Se tiver, eu gostaria que se acusasse para nós. Doutora Márcia Bento, agora vejo que a senhora está aqui nos acompanhando. Sim, estou acompanhando sempre e fico muito feliz com os dados, né? Eu acho que isso deixa todos nós aliviados, né? Porque, claro, nós tínhamos uma certa apreensão com a liberação das máscaras em lugares fechados, né? Todos nós, doutora. E assim, os números mostram que, em princípio, está tudo certo. Então, isso é uma grande vitória, um grande alívio, né? E esperamos que continue assim. Que assim seja, doutora Márcia. Isso também é fundamental. E agradecer aqui a senhora também, que conversamos muito, né, durante a pandemia aí, com ações. Né, é verdade, eu agradeço também a prontidão, né, do secretário César, do secretário Esparta, do João Marcelo, do Ritter, de toda a Secretaria Municipal de Saúde, que sempre assim, atendeu aos nossos pedidos de esclarecimentos, assim, às vezes por WhatsApp, né? Porque a gente também sabia que estava todo mundo embaixo de um mau tempo, que não tinha como fazer reuniões formais, assim, então a gente se comunicava mesmo por telefone e, né, conseguimos resolver muitas coisas de forma informal. Eu agradeço muito que tenha sido assim, né? Porque isso facilitou a comunicação naquele momento que não tinha como ser diferente. Superamos. Esse é o grande. O mais importante é que todos nós superamos aquele momento, né, doutora Márcia? Com certeza. Então tá. Pessoal, eu vou aqui agradecer mais uma vez, em nome do prefeito Melo, do vice Ricardo, né? Eu vou fazer um registro, como sempre faço, da importância da nossa Secretaria da Saúde, capitaneada pelo Mauro Esparta, dos parceiros da saúde, aqui eu faço a referência em nome presença do João Marcelo, o Cincinato também, é importante, sempre participou das discussões, e fazer o registro dos parceiros, né, a doutora Lúcia, os conselhos, o sindicato médico, todos foram muito parceiros de Porto Alegre nesse período, né, e esperamos que realmente esses números apresentados pelo João aí sejam um demonstrativo, né, uma avant-première de um novo horizonte. Tá? Então, quero fazer esse registro da importância disso e também comunicar a todos que eu não vou deixar estabelecida uma nova data, né, para a nossa reunião. Então, assim, a ideia nossa é, nós tivermos alguma mudança significativa nos números, nós vamos chamar uma próxima reunião. Senão, ela vai ficar aí 2, 3 semanas, vamos ver, né, como se comporta, mas com certeza, se nós tivermos qualquer situação aí de anormalidade ou mudança nesse atual quadro, nesse viés de melhoras, né, nós chamaremos uma reunião pelo princípio norteador que foi criado esse grupo aqui, que é a transparência das ações, né,
com a sociedade, né, e todos os parceiros da comunidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Tá? Então, mais uma vez, aí, muito obrigado a todos. Também vou deixar um registro OAB. Né, hoje eu não sei se tem algum representante aqui, que a Ordem dos Advogados também sempre foi muito parceira. Boa tarde, doutor César. Tudo bom? Tudo bem? Estou representando a OAB hoje. Sou vice-presidente da Comissão da Saúde. Obrigado, Lucas. Nós agradecemos. E a OAB também fez foi importante, né, como de modo geral todos. João, vou deixar contigo que eu vou dizer assim, ó, tu foi uma das grandes estrelas desse período, né? Todo mundo estava sempre sedento, né, pelos números e da forma clara, precisa que tu apresentou durante todo esse período comum. E aí eu deixar contigo hoje o encerramento. Só para lembrar que eu só transmito informações, né? É um exército que coleta, que regula leito, que atende nos pronto-atendimentos, que vacina, que atende nos hospitais, né, Cincinato? A gente só faz o enxugamento das informações, coloca num formato para dar transparência, né? Que acho que é uma coisa essencial, transparência e diálogo. Mas isso é fundamental, só sem isso. Mas é um papel subsidiário, né? Não é o principal. E serve a piada, né? Que sem o Fernando Vilarinho não vale a pena mais ter reunião, né? Vamos suspender. Mas, ô João, eu vou te apartar. É aquele negócio. A tranquilidade, a comunidade, né? A comunidade como um todo, com os números, é fundamental também. Que se buscou tranquilizar, dar esta transparência e mostrar as ações efetivas, né, de toda a nossa sociedade no combate a esse momento tão difícil. Então, assim, ó, todos são protagonistas nas suas devidas caixas, né, mas todos são protagonistas dessa etapa. O João Marcelo está sendo humilde, viu, secretário? Porque, na realidade, ele sabe que a informação precisa, concisa e oportuna, quando se trabalha em substrato concreto, confiável, que tu possa fazer uma gestão, é extremamente fundamental. E ele sabe disso, que sem essa informação, com toda essa qualificação, nós ficaria muito difícil fazer gestão num período tão conflituado como esse. Parabéns, Marcelo. João Marcelo. E parabéns também ao grupo todo aí, de trabalho. Tá contigo. Dá o teu encerramento, o teu boa tarde a todos aqui. Carinho. Não, agradeço as palavras de carinho. Acho que a gente tem um trabalho em equipe grande, não na Secretaria da Saúde, mas somente, mas também, mas nos hospitais, nos PAs, em tudo que eu falei, e a sociedade como um todo, né? A gente acho que mais do que nunca viu nesse período de 2 anos como essa interação. Eu não estou dizendo que acabou a pandemia, viu, pessoal? Só estou dizendo que a gente está entrando num outro patamar. Mas, assim, como essa interação de seres humanos, né? No ambiente urbano, nas idas e vindas dos viajantes, no fluxo de informação, na segurança, por que não? Isso que o Fossari disse, né? Que um especialista pode dar para falar para um especialista de outra área aquela visão que ele está tendo. Acho que esse fluxo foi muito rico e talvez, né, como sociedade, eu tenho dito isso muito no nosso meio médico, assim, né? Eu já passei pela pandemia de 2009, como Cincinato, como o Fossari também, que era uma outra volume de informações na sociedade. A Lúcia certamente também lembra bem desse período. A gente tinha muito paciente jovem internado naquele ano. Mas talvez daqui a gente vai estar falando para os nossos alunos, para os profissionais mais jovens, daqui a um tempo a gente viveu um momento histórico, né? Isso é interessante, um momento de desafios, de tensão, foi um momento histórico, a gente espera que ele esteja no final, é bem provável que ele esteja perto do final, ou pelo menos já faltou mais, como dizia um colega meu, mas tudo isso acho que a gente tem que agradecer, tirar aprendizados, como falou o secretário César, fazer o debriefing disso. Até vou fazer um micro parênteses, secretário César. Essa semana o prefeito participou, o COPAI entregou uma versão já bastante adiantada do Plano Municipal de Catástrofes. Esse tipo de aprendizado, Porto Alegre está hoje com 300 ventiladores a mais do que tinha, em diferentes posições estrategicamente colocados, um plano de catástrofe, uma coisa que qualquer grande centro urbano tem que estar preocupado com isso.
os especialistas têm a obrigação de fazer esse desenho e o cidadão tem que ter essa segurança de que isso está sendo feito por mãos competentes, né? Então, esse aprendizado social acho que vai ser bem interessante para a gente ficar alguns anos refletindo em tudo que se passou nesse período aí. A gente deve progredir mais por causa disso, eu espero. Obrigado a todos. Até mais, então. Obrigado, João. Grande abraço a todos. Boa tarde. Obrigado. O Paulo vai fazer que nem o Marcelo, que nem o Vitor, não vai ser candidato agora, né? Não está saindo, não, né? Não tem chance.